Boa noite. Eu demorei muito para escrever isso e ainda estou escrevendo meio travado, porque não tem jeito de eu contar sem parecer conversa fiada. Eu não ganho nada com isso e não estou pedindo ajuda de polícia, bombeiro, nada. Estou mandando aqui porque é o tipo de relato que eu sei que vocês juntam e eu prefiro que fique registrado em algum lugar do que só na minha cabeça. Eu moro no interior, região de serra e pasto, e desde novo eu ando em mato. Eu caço de forma simples, mais para controle de bicho que invade roça e também por costume de família. Não sou moleque assustado de filme. Eu tenho arma registrada, cuido, limpo, sei o que é barulho de bicho, sei diferenciar animal andando, sei quando é vento, sei quando é gente. Eu também tenho uma regra pessoal. Eu entro e saio do mato do mesmo jeito. Se eu vi que ficou estranho, eu não fico teimando. O terreno que vou falar é uma mata que pertence à prefeitura. Aqui a gente chama de mata municipal. Não é parque com trilha bonita, é um pedaço de mato que ficou sem uso, com estrada de terra chegando perto e um córrego cortando mais para dentro. Tem clareiras que o pessoal abre para tirar a lenha e depois fecha de novo com o mato crescendo. Muita gente evita porque não tem nada lá além de brejo, taquara e pernilongo. Eu já tinha ido nessa área outras vezes, sempre de dia ou no fim da tarde, sem nada fora do normal. Eu conheci um caminho que dá num clareirão perto do córrego. O clareirão não é grande, é um espaço sem árvore alta, mas capim e moita baixa. O córrego passa na borda, água rasa, dá para atravessar pulando pedra, mas escorrega. Do outro lado, tem um paredão de vegetação fechada, com bambuzinho e cipó, e uma árvore mais alta, que sempre me serviu de referência. Na semana do acontecido, teve conversa na cidade de que estava sumindo galinha e cachorro de sítio. Eu não gosto de fofoca, mas me pediram para eu dar uma olhada porque falaram que tinha rastro de bicho grande perto da mata da prefeitura. Eu aceitei, mas para tirar dúvida e porque eu estava com tempo. Eu fui sozinho. Eu sei que não é o certo, mas eu fui. Eu saí de casa de tardezinha com a intenção de chegar, olhar o chão, ver se tinha marca de onça, de porco, de cachorro do mato e voltar antes de escurecer. Deixei o carro numa beirada de estrada onde dá para entrar a pé. Eu levo lanterna, faca, água e um radinho simples que pega pouca coisa ali. Eu também tenho um costume de anotar no caderno pequeno o horário de entrada e o horário de saída, para eu mesmo não me perder em quanto tempo eu fiquei. Isso é mania minha, tipo controle. Não é diário, é só registro. Eu entrei na mata por uma picada antiga. Tinha cheiro de terra molhada porque tinha chovido fraco no dia anterior. Os passarinhos estavam fazendo barulho normal, uns estalos de galho pequeno, grilo. Eu fui andando devagar, olhando para o chão. Vi uns rastros velhos de tatu e de capivara perto do córrego. Até aí nada. O que mudou foi quando eu cheguei perto do clareirão. Eu consigo dizer com certeza o ponto exato porque é na hora que o chão fica mais firme e começa a aparecer capim ralo. Eu dei mais 2 passos e o lugar ficou mudo. Não foi aos poucos. Não foi porque eu prestei atenção. Foi como se alguém desligasse o som. Os grilos pararam, os passarinhos pararam, até o vento pareceu parar. Eu lembro de pensar na hora que isso acontece às vezes quando tem predador, e eu fiquei parado, respirando baixo. Eu fiquei uns instantes sem mexer, olhando para frente. O clareirão estava com uma luz feia de fim de tarde, meio cinza. Eu conseguia ver o córrego correndo, ouvir a água, mas era só isso. Eu escutei então um passo do outro lado do córrego. Um passo pesado, como bota molhada batendo no barro. Eu olhei para o lado certo na hora, porque veio muito claro. O problema é que eu não vi ninguém. Eu pensei que podia ser alguém escondido na vegetação, ou um boi escapado, ou um cavalo. Só que o som era de pé, de passada ritmada, e vinha de dentro da parte fechada, do lado oposto do córrego. Eu fiquei parado, e o passo veio de novo. E de novo. A sequência não era corrida nem arrastada. Era como alguém andando com calma, sempre no mesmo intervalo, como se estivesse marcando o tempo. A água do córrego mexeu como mexe quando algo entra, só que eu não vi perna, não vi reflexo, não vi corpo.
Eu vi a ondinha e ouvi o barulho, e o passo continuou, como se atravessasse por dentro da água, vindo na minha direção, e ainda assim nada aparecia. Eu sei que isso parece mentira, mas foi isso. Eu consegui ver as folhas do lado de lá tremendo um pouco, abrindo e fechando, não pelo vento, mas como se algo grande passasse encostando. Nessa hora eu fiz o que eu sempre faço quando encontro alguém no mato sem me avisar. Eu falei alto, bem simples, sem xingar, que eu estava ali e queria saber quem estava do outro lado. Não teve resposta. Eu falei de novo, mais forte. Nada. O silêncio continuava esquisito. Não era só falta de barulho de bicho. Era um silêncio que parecia que tinha peso, como se o ar ficasse grosso. Eu senti minha nuca arrepiar e minha boca secar. Eu não estava em pânico. Eu estava atento, tentando entender o que era. Os passos pararam por um instante, do jeito que para quando alguém encosta e fica só observando. Eu pensei em recuar ali mesmo, mas eu também pensei que podia ser algum doido ou ladrão, e eu não queria virar as costas e levar tiro. Eu fiquei na beira do clareirão, sem atravessar o córrego, com a arma apontada para baixo. Aí eu vi uma coisa que eu não consigo esquecer. Do outro lado, no meio da vegetação fechada, as folhas abriram como se alguém afastasse com as mãos, só que não apareceu mão. Abriu num ponto mais alto do que a minha cabeça. Eu não vi rosto, não vi olho, não vi nada, mas eu vi o espaço se abrindo e eu tive a sensação clara de que tinha algo alto ali, parado, olhando. Não é sensação de bicho, é sensação de pessoa, só que grande demais e escondida demais. Eu dei um passo para trás, sem tirar o olho daquele ponto. Nesse momento, os passos voltaram, só que não vinham mais atravessando água. Era como se andassem na beira do córrego, acompanhando a minha posição, sempre do lado de lá. Eu mexia um pouco, o passo mexia junto. Era um padrão. Não era aleatório. Eu sei que tiro de aviso é coisa que pode piorar a situação, mas eu tomei uma decisão prática. Eu não queria atirar em direção a alguém, não queria acertar, só queria mostrar que eu estava armado e que não era bicho fácil. Eu apontei para cima, para o lado aberto do clareirão, e dei um tiro de aviso. O barulho do tiro foi seco, forte, e eu achei que ia ecoar. Não ecoou como devia. Foi como se o som ficasse preso ali. E o mais estranho, depois do tiro, não teve correria, não teve grito, não teve resposta. Teve só aquele abrir de folhas de novo, como uma cortina sendo afastada devagar. Mais uma vez alto, mais uma vez sem mostrar nada do que estava atrás. E ficou assim aberto, como se alguém segurasse para olhar melhor. Eu não consigo provar, mas eu entendi aquilo como um limite. Tipo, você não atravessa. Eu estava na beira, do meu lado do córrego, e o outro lado parecia ocupado, como se fosse uma linha. Eu comecei a recuar sem virar as costas, andando para trás devagar. Quando eu recuei, os passos acompanharam do outro lado na mesma calma. Um passo meu, um passo lá. Eu parei, ele parou. Eu andei, ele andou. Eu tentei dar 2 passos rápidos e parar. Do outro lado fez a mesma coisa, como se copiasse. Eu senti um frio no estômago, porque isso não é bicho e não é gente normal. Gente tropeça, muda ritmo, faz barulho de roupa. Ali era só passo e água mexendo leve. Eu fui saindo do clareirão para dentro da trilha que eu tinha vindo. Quando eu entrei no trecho mais fechado, onde tem árvore mais próxima, o silêncio começou a soltar aos poucos. Primeiro um grilo, depois um passarinho longe, depois o vento. Mas eu ainda ouvia os passos por trás, como se ficassem na borda do clareirão, sem me seguir para dentro. Eu consegui ouvir até o momento em que a trilha faz uma curva e perde linha reta. Aí parou. Eu apressei o passo, sem correr para não cair. Eu só queria chegar no carro. Eu olhava para o lado, para o chão, para frente. Eu não ouvi mais nada normal, mas eu estava com a sensação de que eu tinha sido medido, como se eu tivesse chegado num lugar que não era para entrar. Quando eu cheguei no carro, eu travei as portas por instinto e fiquei uns minutos sentado, respirando. Eu anotei no meu caderno a hora aproximada e escrevi uma frase só. Clareirão do córrego, silêncio, passo sem corpo, não atravessar. Eu não escrevo assim, eu escrevo curto.
mas eu escrevi isso porque eu queria lembrar sem inventar depois. Eu voltei para casa pela estrada de terra e parei numa venda para tomar água e acalmar. Eu não contei para ninguém ali, porque eu não queria virar motivo de risada. Em casa, eu limpei a arma, guardei e fiquei a noite inteira pensando na regra que eu sempre segui: entrar e sair do mesmo jeito. Eu saí, eu não atravessei. E eu acredito que foi isso que me deixou ir embora. Nos dias seguintes, eu recebi mensagem de gente perguntando se eu tinha ido e se tinha visto alguma coisa. Eu respondi só que eu não tinha visto bicho para caçar e que era melhor ninguém entrar naquele trecho da mata municipal, principalmente perto do córrego e do clareirão. Alguns riram, falaram que eu estava ficando velho. Eu não discuti. Uma coisa que me deixou mais encucado foi perceber que eu comecei a escutar o silêncio em outros lugares. Não é igual, não é sempre, mas às vezes, quando eu passo perto de córrego ou mata fechada, eu sinto aquele corte de som por um instante, como se lembrasse. Eu não entro mais em mata da prefeitura. Eu evito até passar perto. Eu tô mandando isso porque de uns tempos pra cá eu vi gente falando que quer abrir trilha de bicicleta naquela área e que vai ter mutirão pra limpar. Eu não vou. Eu não vou impedir ninguém. Não tenho poder pra isso. Só estou deixando aqui registrado que existe um padrão naquele clareirão. Quando o silêncio cai de uma vez, os passos começam do outro lado e acompanham quem está na beira, sempre mantendo a linha do córrego. E quando você mostra que viu, aquilo abre as folhas como se respondesse sem falar. Eu não sei se isso fica lá esperando todo dia. Eu não sei se é sempre no mesmo horário. Eu só sei que aconteceu comigo e que eu não volto para testar. Eu tenho medo de que se eu atravessar o córrego uma vez, não tenha recuo. E o que eu mais penso é que naquele dia eu senti que não era eu que estava caçando nada. Eu era o observado.